Sabe aquelas coisas na vida que você usa, compra, consome, conversa sobre, mas nunca parou para pensar muito bem a origem, de onde que vem, função? Meio malito. Então, eu recentemente descobri que essa batata aqui, ela não é necessariamente uma batata. Ela tem 42% de batata na sua composição, mas é vendida como uma batata. O vídeo de hoje é mais ou menos algo parecido. Eu vou falar para vocês sobre dois organismos das Nações Unidas, da ONU, e que vocês já conhecem, já ouviram falar, mas que talvez desconheçam, primeiro, esse vínculo que fazem parte da ONU, e segundo, quais são as atribuições ou as funções que esses organismos executam. Então, vamos lá ao vídeo, eu espero que vocês gostem. Ei, vocês estão bem? Vamos começar logo então o nosso assunto que eu havia inclusive citado no vídeo anterior quando eu falei sobre o UNICEF. Eu citei alguns aspectos aí do UNICEF, a questão da polêmica daquele relatório e, finalmente, um pouco da história da origem da ONU. Então nós vamos falar hoje de dois organismos específicos da ONU, que eu tenho certeza que você os conhece, mas talvez não saiba ou não tenha parado para pensar que estão vinculados à Organização das Nações Unidas, e vou falar um pouquinho dessas especificidades. Obviamente, nós vamos partir do geral para o específico, tá? Então, no geral, o que é importante a gente saber? Recapitulando só um detalhe do vídeo anterior, a ONU foi criada imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial com um objetivo muito claro e específico de promover a paz mundial. Com o tempo, este conceito da paz se expandiu porque o organismo, né, entendeu que para se obter a paz, você tem que ter outras variáveis sob controle. Por exemplo, você não pode ter situações de países sem um sistema judiciário adequado, ou países com extrema pobreza, má distribuição, ausência de justiça social, ausência de um sistema de saúde minimamente que possa atender as pessoas, enfim, várias situações que a ONU foi, ao longo do tempo, criando organismos próprios, né, para combater ou para apoiar essas ações que, no escopo geral da organização, fazem ou tentam fazer com que o mundo tenha um mínimo de equilíbrio, de paz e de harmonia entre os países. A ONU nasceu, então, logo após a Segunda Guerra Mundial, com 51 países integrantes, entre eles o Brasil, hoje possui 193, possui uma estrutura, como eu já disse, bastante diversificada e, basicamente, essa estrutura ela tem ela começa com 6 principais áreas. A Assembleia Geral, em primeiro lugar, a Assembleia Geral da ONU, depois o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho Fiduciário, a Secretaria e o Tribunal Internacional de Justiça. Esses são os 6 órgãos principais. Abaixo deles existem vários outros. Então você tem 5 outras subsidiárias, 6 órgãos mais independentes, 21 organismos especializados, e eu vou falar de 2 deles. 4 áreas que são áreas de pesquisa e de formação de quadros, né, voltadas à educação dos seus integrantes, e toda essa estrutura junto funciona em todas as partes do mundo, porque a sede da ONU, que está em Nova York, ela controla outras 23 representações em todo o mundo, inclusive Brasil. Essa é a estrutura básica da organização. E aí, dentro desses 21 órgãos especializados, existem aqueles que trabalham pelo direito das crianças, como o UNICEF, que trabalha pelos direitos das mulheres. Temos a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que trabalha com a questão dos alimentos em todo o mundo, a Unesco, que trabalha com patrimônio histórico e cultural, a Acnur, que trabalha com os refugiados em todo o mundo. Vocês devem saber que existem milhões de refugiados, ou seja, pessoas que vivem em outros países que não são suas casas, onde nasceram, e que saíram desses países originais para fugir de guerras,
da fome, perseguições políticas. A Acnur no Brasil, por exemplo, ela tem um trabalho hoje importante na fronteira com a Venezuela, na tríplice fronteira, né, Venezuela, Brasil e Colômbia, porque o fluxo migratório de cidadãos venezuelanos fugindo da situação econômica do país, né, na Venezuela, e atravessando para Brasil e Colômbia principalmente, obrigou a Acnur, esse órgão da ONU, a atuar fortemente nessa região, nesse trabalho de organização desse processo dos refugiados. E assim sucessivamente, tem muitos outros órgãos que são interessantes. Eu vou falar de dois específicos aqui, vamos entrar neles, OMS e FMI. OMS talvez seja a sigla, ou uma das siglas que você mais escuta nos últimos 2 anos, né? Desde o início, março, principalmente, de 2020. Por quê? Porque trata-se da Organização Mundial da Saúde, que coordena todo o trabalho internacional de combate à Covid-19. A OMS é um órgão vinculado à ONU, e ela tem uma atuação especializada, que ela é especializada na área da saúde, mas nós estamos hoje ouvindo muito a OMS por conta da pandemia. E a OMS é um organismo muito antigo e que ele tem algumas funções, digamos, principais, né? Então, por exemplo, combate a proliferação das doenças transmissíveis, trabalha muito nos países mais pobres ou em desenvolvimento que possuem uma incidência de doenças transmissíveis bastante alta, por exemplo, alguns países que têm a questão da malária, mesmo no Brasil, na América Latina, especificamente Brasil, dengue, né, e tantas outras doenças transmissíveis. Ela trabalha pelo fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, também atua imediatamente após esses grandes fenômenos ou desastres da natureza. Por exemplo, quando acontece um tsunami, dias depois iniciam problemas típicos de saúde, né? Dado a proporção da destruição que esse tipo de desastre ocorre, né? Causa, provoca. Então, a OMS atua fortemente nessa questão dos desastres naturais também, e ela tem um papel articulador entre os países para troca de experiências, de pesquisas científicas, e que todas elas são feitas para o fortalecimento dos sistemas de saúde, principalmente os sistemas públicos de saúde nos países membros. Então, este é o papel da OMS, que vem atuando fortemente como, digamos, o centro nervoso aí de toda a proliferação, distribuição de pesquisas científicas, informações, dados, indicadores, variáveis, números da questão da pandemia da Covid-19. Então a OMS é um desses órgãos vinculados à ONU. O outro que eu quero citar é o FMI, Fundo Monetário Internacional, que tem um papel focado nas economias dos países membros. Ela tem a função de manter os países membros, as suas economias saudáveis, na medida sempre do possível, mais saudáveis possíveis. Como que o FMI funciona? Você já deve ter ouvido falar muito mal de FMI, né? FMI tem uma certa imagem negativa por uma digamos, retórica, uma narrativa principalmente vinculada às esquerdas, e aqui não estou fazendo juízo de valor, porque se você quer entender esquerda e direita, vai lá no nosso histórico, tem um livro, tem o vídeo sobre esquerda e direita, e também tem outros vídeos sobre liberalismo, socialismo, você vai encontrar tudo isso aqui no Fronteira Política. Afinal, nosso objetivo é esse, né? Trazer informações e formação política da melhor qualidade sem fazer o juízo de valor ou sem querer fazer lacração, enfim, tudo que vocês já sabem, né? Ou doutrinamento de uma ou outro lado. Então, por que as esquerdas não gostam do FMI? Eu vou contar para vocês como que é a lógica e vocês vão entender.
Pense o seguinte, o FMI é um fundo, então esse fundo tem os países membros e esses países depositam recursos financeiros nesses fundos anualmente. Esse depósito, ou o tamanho, o volume desse dinheiro depositado nesse fundo, ele é proporcional ao tamanho das economias desses países membros. Então, obviamente, os depósitos de um país como a França ou um país como os Estados Unidos, eles são muito maiores do que depósitos de países, por exemplo, como Guiné-Bissau, ou países menores, né, como Congo, enfim, países mais pobres. E todo esse volume, que hoje são bilhões e bilhões de dólares, estão dentro desse fundo e eles são sempre acionados quando há necessidade de resgatar um dos países membros. Então imagine que que nós temos o Brasil tem uma situação falimentar, né, de falência, não tem mais dinheiro para pagar o funcionalismo, para fazer o governo funcionar, não tem mais recursos financeiros para cumprir e honrar os seus compromissos internos e externos, pagamento de dívidas entre eles, e tem uma situação de quebrar. Então o FMI é acionado, vai resgatar o Brasil. O Brasil, como Estado, ele tem a sua autonomia para buscar recursos financeiros para financiar essa crise, certo? Para combater essa crise que você precisa de recursos financeiros. O que ele pode fazer? Ele pode ir, por exemplo, ao mercado financeiro internacional e pedir para um banco americano, um banco europeu, um empréstimo. Esse empréstimo vai ser, imagina, vamos na suposição, né, um empréstimo de 4% de juros ao ano. É um valor alto, né? Então você pega 100 milhões de dólares e você vai pagar em 30 anos e coloca 4% de juros sobre isso. O mercado vai cobrar os juros de acordo com a sua capacidade, de acordo com o que está estabelecido no mercado. Mas se o Brasil for para o FMI e pedir os mesmos 100 milhões de dólares que eu estou usando aqui no nosso exemplo, o FMI vai dizer assim, eu vou te dar esses 100 milhões, vou te emprestar esses 100 milhões de dólares a um juros praticamente próximo de zero, né? Por quê? Porque você já é um país membro e eu não quero que você quebre, porque isso pode gerar uma onda, né, em outros países da região ou do mundo também. Então eu vou auxiliar porque este é o meu papel. Eu te empresto 100 milhões de dólares, te cobro uma taxa de juros quase simbólica e aí o Brasil o que vai fazer? Vai pegar 4, 5% ou vai na taxa de juros simbólica pelo mesmo valor? Ora, ele vai na taxa de juros simbólica, né? É óbvio, né? É uma questão de cálculo básico. Só que aí entra um detalhe, o FMI diz, eu te empresto, você é membro do fundo, você tem esse direito a acessar, porém, você tem que cumprir regras que eu vou estabelecer. E normalmente essas regras são remédios bastante amargos, são coisas difíceis de serem implementadas. Por exemplo, redução de custo do tamanho ou de custo do Estado, redução do tamanho do Estado, definição de o que pode, o que não pode investir, né? Então o que acontece? Por que aí a gente fecha o raciocínio? As esquerdas não gostam muito, porque a base da economia para a esquerda está muito focada no Estado. Então o Estado é uma espécie de um indutor da economia no pensamento mais tradicional da esquerda. Quando esse Estado é socorrido pelo FMI e não pode atuar da maneira como gostaria, tem que atuar de acordo com as regras ou as imposições do FMI, normalmente as esquerdas gritam bastante porque elas não gostam e acham que o FMI está destruindo o país, está impedindo o crescimento do país, e aí tem toda uma narrativa em torno disso, né? Mas, basicamente, o FMI é uma organização, como eu disse, da ONU, que está vinculada a esses países, né, os países estão vinculados a ela e que socorre as economias desses países. Então esta é a lógica, obviamente estamos falando num tempo muito curto, mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que existem na ONU uma estrutura gigantesca e órgãos que talvez vocês não
saibam que existem, e tantos outros que vocês conhecem, mas que talvez não soubessem exatamente o que eles fazem e que estavam vinculadas à Organização das Nações Unidas. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e eu desejo a todos um dia maravilhoso. Eu vou comer minha batata a 40% e depois a gente conversa. Valeu, tchau. Tá bom.